1954-2025. De tiros a beijos no imperialismo americano. Da resistência ao apoio descarado. De Getúlio aos bolsonaristas. Do suicídio aos 7 de setembro americanizados de hoje. Duas datas, acontecimentos que se destacam, chamam a atenção nos últimos tempos. 24 de agosto e 7 de setembro de 2025. Na primeira, passados 71 anos, Getúlio Vargas suicida-se, depois de até com sua família trocar tiros com invasores do Palácio de Governo e ainda ameaçado por militares alinhados com interesses do Império Americano. Deixa a famosa Carta Testamento, em que denuncia o Império Americano e suas pressões sobre o Brasil. Seu suicídio causa comoção nacional e reação, adiando um golpe militar por 10 anos, segundo Tancredo Neves. O que ocorreu de 54 para cá? Como os brasileiros mudaram tanto? De comemoração pacífica e unitária da independência, a 7 de setembro, a manifestações maciças de apoio e adesão ao Império Americano, aviltando a soberania brasileira em ato de verdadeira traição nacional, 2025. Teria sido apenas a atuação individual de um Trump, mais alguns traidores locais? Não. Ele não faria isso com a China, ou Rússia, ou Irã, ou Coreia do Norte, ou até mesmo França. Tal processo veio evoluindo no Brasil através dos anos, passando por forças armadas, cúpulas cooptadas, diversas ações anteriores dos Estados Unidos, golpes em especial de 64 e 1968. Presidentes americanos e brasileiros diversos, anistia, redemocratização, etc. É disso tudo que este Caminhando Jornal TV 160 trata, mostrando as ligações entre uma ao menos duvidosa independência e o tiro de Getúlio e suas denúncias em 1954. E como chegamos a tal ponto hoje? Por quê? Como? Quais os responsáveis aqui? Sim, porque sucessivos erros à esquerda, em especial de seus líderes, levaram a isso. Este Caminhando Jornal CV e os anteriores já abordaram, e os seguintes abordarão temas com análises independentes e sérias e com firmeza, sem temer-se ataques dos responsáveis pela desgraça nacional em curso. O Império, sim, foi o responsável, mas também seus cúmplices locais, os descarados, fáceis de identificar, mas também alguns mascarados e ousados, por maioria impostos ou com financiamentos ligados à administração brasileira. Neste número 160 de Caminhão Jornal TV, ainda psicologia, poesia, fatos ocorridos na ditadura, como os com Tony Tornado, dicas de livros e filmes, etc. Busca-se a formação de cidadania. Consulte o índice. Bem-vindo, aproveite. Caminhando Jornal TV. Getúlio Vargas, um tiro no imperialismo. Getúlio Vargas, o único estadista brasileiro, esteve 19 anos no poder máximo no Brasil, como ditador ou presidente. Primeiro entre 1930 e 1945, quando chega ao poder via Revolução de 30, armas à frente, e dele sai 1945 sob golpe militar, acossado por soldados. Depois, em 1950, volta, eleito presidente, mais uma vez deixando o poder sob ameaça militar, ele e a família acossados no Palácio do Catete. Suicidou-se em 24 de agosto de 1954, às 8h20 da manhã, aos 72 anos. Vargas nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882,
filho de um estancieiro. Estudou em Ouro Preto, Minas Gerais, e depois na Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde foi líder estudantil e redator do jornal Debate, mais tarde elegendo-se deputado estadual, depois federal, tendo ainda sido ministro da Fazenda e presidente do estado do Rio Grande do Sul, de 1928 a 1930. Em 1930, liderou uma revolução vitoriosa, junto em especial com a liderança de Minas Gerais, chegando com tropas gaúchas ao Rio de Janeiro, a capital da época. Daí em diante, tornou-se, com suas ações, o centro da política brasileira. Em sua famosa Carta-Testamento, Vargas assinalou que, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. E acrescentou: não querem que o povo seja independente. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Getúlio Vargas: traidor, ditador, nacionalista ou estadista? Olá, sou Sandra Regina Santos, sou psicóloga junguiana. Para quem ainda não me conhece, tenho especialidade em arte-terapia, geriatria, gerontologia, terapia de família, sou escritora. Quero falar sobre a baixa estima. O que causa a baixa estima são as nossas emoções e, por conta disso, nos fragilizamos, causando uma baixa imunidade. O que causa essa baixa imunidade são as nossas emoções descompensadas. Então, pense sobre isso. A raiva, a ansiedade, o estresse, a irritação, a tristeza, o nervosismo, a inquietação, a depressão, a frustração, a insegurança, o medo, a vergonha, a frustração, a mágoa, o tédio, a culpa e o autoflagelo. O autoflagelo acontece quando a gente sai da linha do tratamento, aí passa a comer fora da nutrição necessária. Tudo isso é importante da gente estar falando para ficarmos atentos, porque as nossas emoções que causam baixa estima, repetição de padrões negativos, os pensamentos negativos. Então, vamos reverter isso de forma que nos fortaleça a estima, a expectativa de vida, o tratamento adequado, olhar com carinho para si mesmo e desdobrar isso com os familiares e amigos, na escola, no trabalho. Vamos olhar com carinho, por quê? Boas emoções, bons pensamentos fortalece a nossa imunidade. Uma vida saudável é uma pessoa saudável e aí podemos viver saborosamente. A Carta-Testamento de Vargas, que ele soltou ao morrer, suicidando-se em 1954, 24 de agosto, ainda tem sentido nos dias de hoje? Nossa resposta é sim, porque o foco dela continua na ordem do dia do Brasil de hoje, o imperialismo, em especial o americano. Vejamos, dizia Vargas em sua Carta-Testamento: a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Quis criar a liberdade nacional na potencialização de nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente.
Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Tentamos defender seu preço, houve uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Então vemos que havia ali um imperialismo. Agora observemos algo nos dias de hoje. O que houve de diferente? Em 54, eles simplesmente invadiam, botavam fuzileiros, etc. O Brasil mesmo teve, acho que em 44, fuzileiros armados com aviões desembarcando no nordeste do país, que só não atuaram violentamente porque Vargas cedeu e concedeu bases americanas naquela região. Então até aqui estiveram, sem contar invasões outras. O que nós verificamos? A Ellen Wood, no seu Império do Capital, que eu já citei várias vezes aqui, muito bem situa essa questão. O que coloca a Ellen Wood no seu Império do Capital? Uma mudança da forma de ação do capitalismo. Diz ela, tanto quanto naquela época, acho que há um erro de compreensão da natureza do imperialismo norte-americano, na prática da especificidade do império capitalista, cuja principal característica é operar o máximo possível por meio de imperativos econômicos, e não pelo domínio colonial direto. Os trabalhadores dependem do mercado e são obrigados a entrar nele para vender sua força de trabalho. O modo de capitalista do imperialismo econômico é o primeiro imperialismo da história que não depende da captura deste ou daquele território ou da dominação de determinado povo. Ele supervisiona todo o sistema global de estados para assegurar que o capital imperial possa navegar com segurança por esse sistema. Vejam também Chomsky. Ele diz: olhem o Brasil, potencialmente um país extremamente rico, tremendos recursos naturais, só que teve a maldição de ser parte do sistema ocidental de subordinação. E ele vai mais longe, Chomsky, ele explica. No terceiro mundo, sabe-se muito bem qual é a posição americana: impedir a ascensão de regimes nacionalistas que atendam às pressões das massas da população por uma melhora nos baixos padrões de vida e diversificação da produção. Não é possível que militares aqui, ou essa elite vira-lata brasileira, né, subordinada, não saiba disso. É lógico que sabe. Então, vejam a situação. Então, pois o imperialismo está instalado aqui dentro. Está instalado aqui dentro, inclusive, ele apenas mudou a forma de atuação. Ele não atua somente com a violência, tortura e morte, mas hoje atua através do mercado, através do Google, tentando ganhar mentes e corações, condicionamentos. O que houve no Brasil foi, sem dúvida, um plano absolutamente coordenado, um planejamento feito, utilizando teoria do desastre, utilizando o Google e etc. Mas, atrás disso, com essas intenções, o mesmo imperialismo. E o Brasil, o que isso tem a ver com Getúlio? Ora, nós recentemente vimos aqui, Bolsonaro pediu para forjar fraude em urna e ofereceu indulto, acusa hacker. Cid deu dinheiro em espécie a ex-presidente, diz advogado. Sabotagem eleitoral. Depoimento de hacker da CPI envolve Bolsonaro e militares em trama golpista. A pergunta é, mas o golpe não foi concretizado? E por que não foi? Por uma simples razão, porque essa corrente de extrema-direita de Bolsonaro é uma das frações do bloco de poder americano. E outra fração de Biden, que ainda prevalece do complexo industrial militar, que tem a atuação da CIA, acha que não é o melhor método dessa violência de intervir no Brasil. E não era nem no mundo, e não era naquele momento. Quantos anos se passaram? 69 anos. E o problema, o entrave brasileiro, continua o mesmo. Então,
Durante essas minhas viagens pelo Brasil, já solto, né, dos esquemas de trabalho, né, trabalhando com as pessoas mesmo, eu tive a oportunidade de ver esse Brasil de baixo se mexendo, sabe? Do contrabandista de fronteira, passando pelo MST, passando por essa contradição, né, do grande fazendeiro e o filho do grande fazendeiro, né? E, enfim, me dediquei a isso. Fui ver aquilo que onde as pessoas não querem olhar. Presídio, eu descobri que presídio não é um bicho de 7 cabeças. Tive uma lição de vida extraordinária quando trabalhei com as prostitutas. As prostitutas, isso foi muito engraçado. O Mangue tinha sido preso numa vilazinha, né, depois da reforma do centro, né, da Cidade Nova. Elas ficaram numa vilazinha, que era Vila Mimosa. Aí o governo cede a antiga TV Rio, que hoje é a TV Record, para um pastor protestante, né, o pastor Fanini. Então o que o pastor fez? Montou lá a televisão dele. Primeiro ele grilou uma casa de cômodos que tinha encostado. Mandou o pessoal sair, o pessoal não tinha como resistir. Mas quando ele chegou na Vila Mimosa, as putas eram organizadas. E o cara mandou sair, elas disseram não. Fazendeiros, passando a presidiários, não é? E, enfim, prostitutas ignorantes, blá, 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 muita sabedoria, sabe? Muita sabedoria. E quando não era assim uma sabedoria tão extraordinária, sempre era um outro olhar diferente do meu. E isso é fundamental. Tem um poeminha que eu fiz que diz assim: as coisas não são o que vemos, as coisas nem são o que são. Toda certeza que temos é vaidade, qualidade do que é vão. Vão no sentido de inútil. Certeza é inútil. E o que principalmente que eu aprendi com essas pessoas, com esses grupos diferentes de mim, foi a duvidar das minhas verdades. E isso expandiu meus horizontes. Isso me fez ver as coisas de uma forma mais ampla. Foi quando, então, em 63, entenderam que estava na hora de fazer um plebiscito, fazer uma consulta ao povo, para o povo definir se queria a permanência do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo, para que João Goulart tivesse mais poderes e assim gerenciar melhor a própria crise. E aí a população, sua esmagadora maioria, aprovou pela volta do presidencialismo, né? Aí entre 63 e 64, esses organismos que eu já tinha citado, o IPES, ou IPES, o IBAD, né? Então esses órgãos, IPES e IBAD, trabalhavam cada vez mais para prepararem a sociedade, especialmente a classe média, para derrubarem o João Goulart, né? Para darem um golpe. E o João Goulart, juntamente com os seus ministros mais progressistas, entenderam que o que já vinha sendo defendido por alguns economistas, que para você realmente resolver, ou pelo menos minimizar, os grandes problemas socioeconômicos do país, né, o inchamento nas grandes cidades, que já começavam a crescer muito, né? A questão da terra, a luta por terra, por parte dos camponeses, por parte das chamadas ligas camponesas, né? Então, o
João Goulart entendeu que estava na hora de pôr em prática as chamadas reformas de base. E no dia 13 de março de 64, foi quando ocorreu, isso foi numa sexta-feira, né? Ocorreu o famoso comício da Central do Brasil. Falaremos hoje sobre José Bonifácio de Andrada e Silva, que nasceu em Santos, São Paulo, em 1763 e era de uma família portuguesa aristocrata. Foi o primeiro chanceler do Brasil, um homem muito culto e multifacetado. Ele passou muitos anos estudando na Europa e em Lisboa se formou em ciências jurídicas. É considerado o patrono da independência do Brasil, oficialmente. Desde muito jovem, José Bonifácio era contra o tráfico de escravos, a escravidão dos negros e os latifúndios, que no Brasil eram as sesmarias. E assim ele desagradou a aristocracia brasileira, que era de proprietários rurais, e também desagradou os traficantes, que eram pessoas também importantes, ricas no Brasil. Ele era contra realmente, ele não tinha escravos. Ele tentou também mudar o sistema de aproveitamento de terras, porque os latifúndios, as chamadas sesmarias, estavam na mão de poucos privilegiados. Ele queria mudar essa ordenação de terra como se fosse uma reforma agrária naquele tempo, né? Também ele influenciou a vida inteira o príncipe regente. E quando Dom João VI voltou para Portugal, as cortes queriam que o regente voltasse também para Lisboa, para o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. E então José Bonifácio o influenciou e ele fez uma declaração muito importante para o povo brasileiro: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, eu estou pronto, eu fico. E esse dia nós comemoramos como o Dia do Fico. Posteriormente, o príncipe deixou a sua esposa, Dona Leopoldina de Habsburg, como chefe de governo, que ele viajou para São Paulo. E ela, sob a orientação de José Bonifácio, eles prepararam um documento separando o Brasil de Portugal. E esse documento, ele foi aprovado pela Câmara e tal. E então alguém levou, os mensageiros levaram para Dom Pedro de São Paulo. E ele então, quando leu o documento, ele oficialmente cortou os laços entre o Brasil e Portugal e se proclamou primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Então, isso foi em 7 de setembro de 1822, que comemoramos, então, a independência do Brasil. Qual a origem dessa crise imensa que vivemos? O Brasil está envolvido em cadeias mundiais de globalização ligadas principalmente aos Estados Unidos. E o problema mundial que vivemos hoje no Ocidente é a decadência do Império Americano, a decadência de um colosso. Daí em diante, pós-guerra, o Brasil foi vítima dessa política de colonização americana. Morte de Getúlio em 54, golpe de 64, novo golpe em 68, a anistia e a distensão lenta e gradual fajutas da década 70 a 80, uma série de golpes. Posteriormente, os governos pseudamente democráticos, na verdade todos neoliberais, e chegamos até hoje à catástrofe atual. Mas o que aconteceu? Estando recuando, o Império Americano resolveu mudar a sua grande estratégia de dominação mundial. Setores do Império Americano, e principalmente da extrema-direita,
hoje todo mundo já sabe, divulgamos muito aqui, Bannon, Breitbart, o próprio Trump e outros, resolveram mudar a sua estratégia mundial. E esses novos setores de extrema-direita, que aqui assimilaram e cooptaram Carvalho, os Bolsonaro e outros americanos, têm uma tática e uma estratégia diferente. Eles partem para uma mentira ostensiva, eles partem para o enfrentamento, eles partem para ameaças, intimidações, desrespeito à verdade, e é isso que está sendo feito no Brasil. Por volta de 2013, 14, com aquelas manifestações de rua, esses setores e outros, inclusive da direita tradicional, não extrema, como essa que acabei de mencionar, de Bannon, Breitbart, Bolsonaro, etc., essa direita mais tradicional, e a extrema-direita se reorganizaram mundialmente, inclusive no Brasil. E esse avanço se deu através dos contatos de Bolsonaro com Bannon, Trump, e esse avanço da extrema-direita no Brasil com a pretensão da candidatura vitoriosa de Bolsonaro. O resultado, a vitória de Bolsonaro, eivada de ilegalidades, redes falsas, tudo falso. Eles não têm nenhum preparo, essa extrema-direita no Brasil, nenhuma tradição de organização, de competência, de nada para dirigir o Brasil. 1822, a independência. O que ocorre? A nossa independência foi uma independência não consumada. Honório Rodrigues, um grande historiador, fala que houve uma traição nacional feita por Dom Pedro, que o verdadeiro vulto a ser exaltado seria José Bonifácio de Andrade Silva. Ele tem um livro aí, Independência ou Revolução, a Contra-Revolução, que mostra isso e que analisa isso em detalhe, o surgimento do exército brasileiro ligado e acabando por estar unido com o Império Americano e assim por diante. Então a nossa independência se deu, afinal, com uma união das elites brasileiras com o imperialismo europeu, em todas as concessões possíveis. E essa união se passou sempre a nossa elite do imperialismo português, inglês e posteriormente americano, na medida que este ascendeu mundialmente. E é essa a situação nossa, a dependência do imperialismo mundial. Em que Honório Rodrigues fala que foi uma vergonha, o Brasil pagou milhões de libras esterlinas a Portugal e a Inglaterra, uma vergonha mundial que nenhum outro país latino-americano passou, o Brasil passou. Isso explica o Brasil de hoje também. A par disso, o que nós vimos daí em diante? A dependência do Brasil em relação ao Império Americano. E qual é a política do Império Americano? O Chomsky, Noam Chomsky, um americano, mostra que toda a política neocolonial, colonial americana, todos os países submetidos a ela, foram uma desgraça. Ele cita no seu Para Entender o Poder, livro, ele cita a desgraça do Brasil, com todo o seu potencial econômico, social, etc. Por exemplo, no Carnaval de 69, a Império Serrano decidiu homenagear a história do Brasil em seu samba enredo, Heróis da Liberdade, ao que a censura farejou alguma subversão ali, mas os versos só falavam da proclamação da República, da Inconfidência Mineira e da independência. Eu não tenho culpa de retratar a história, não fui eu que a escrevi, se defendeu na época Silas de Oliveira, um dos seus compositores. Não que a escola de samba não estivesse alfinetando o regime ao falar de liberdade, e no fim trocaram revolução por evolução para não provocar demais, até porque cada vez mais as coisas ficavam feias. Havia pressão de todo lado, vigilância extrema e até incêndios misteriosos nas emissoras de TV. Ainda assim, o 5º Festival Internacional da Canção aconteceu e a faixa vencedora foi uma de nome BR3, cantada por Tony Tornado. E a gente corre, corre, na BR3. E a gente morre.
Só que Tony era alto e muito bonito, cantava de punhos erguidos e com uma camisa com sol estampado. Foi suficiente para acharem que ele poderia ser um líder de algum movimento negro no Brasil, no estilo Panteras Negras. Logo, um colunista inventou que o BR3 da música de Tony não era uma sigla para Rio Belo Horizonte, como se alegava. BR3 seria uma apologia a uma veia do braço onde se injetava drogas. Tony ainda namorava na época a atriz Arlete Salles, uma mulher branca, o que duplicava a presença dele como uma afronta. Também criaram boatos de que o ator e cantor era agressivo e viciado, mesmo que na realidade Tony nem fumasse ou bebesse. Em 71, Elis Regina, então presidente do júri do Festival Internacional, cantou Black is Beautiful, como se fosse para Tony. Eu quero um homem de cor, um Deus negro. Subi ao palco, fiquei do lado da Elis, ergui o braço e o punho e, claro, já desci com ele algemado. Contou Tony em 2022. Primeiro me prenderam e depois me mandaram embora. Eu estava em Copacabana e acordei na Tchecoslováquia. Era o único loiro lá, então não tive muitos problemas. Ironizou ele no Altas Horas de 2014. Uma, o Museu da República, Rua do Catete, 156. Tem uma série de salas de exposições e é um motivo de reflexão sobre a morte de Getúlio e a vida de Getúlio. E a segunda dica é na Rua Luiz de Camões, sem número, na Glória, onde existe ali um memorial pró Getúlio, com cafeteria, com cinema, etc., que vale a pena conhecer.